Via Láctea. Que belo nome para nossa galáxia, não é? Ela é o nosso lar no universo. É o lugar onde a humanidade nasce e provavelmente passa o resto de sua vida até que desapareça. Olá, pessoal! Fatos novos, incomuns e surpreendentes estão constantemente sendo revelados sobre essa nossa casa. E aqui no nosso canal, você também está em casa. Hoje vamos falar sobre algo um pouco quanto espantoso. Então, hora de embarcar nessa viagem do conhecimento. Monoceros Ring. Durante uma grande pesquisa espacial chamada Sloan Digital Sky Survey em 2002, uma estranha estrutura foi descoberta por especialistas. Era uma estrutura em forma de filamento feita de estrelas que rodeava a Terra por 3 vezes. Parece um lindo laço de fita que Vossa Majestade, a Rainha do Universo, tinha arranjado para decorar a Via Láctea. Essa fita foi chamada de Monoceros Ring, ou Anel Monoceros. O Monoceros Ring é composto por um grande número de estrelas e tem aproximadamente 200 mil anos-luz de comprimento, com uma massa 100 milhões de vezes maior que a do Sol. Não existe outro anel como esse em nossa Via Láctea, e não temos ideia de onde possa ter surgido esse simpático anel do tamanho de uma galáxia. Pensou-se inicialmente que Monoceros Ring poderia ser uma distorção do disco galáctico por alguma razão. Mas pesquisas posteriores descartaram essa possibilidade. Talvez as estrelas que formam o anel sejam originárias de um outro lugar além da galáxia. A Via Láctea uma vez colidiu com outra galáxia, mas o choque entre elas não foi tão violento como pensado. O que aconteceu foi que a gravidade da galáxia se tornou tão forte que algumas das estrelas foram puxadas e enroladas ao redor do disco da Via Láctea, assim como a fita sendo enrolada no carretel de um velho leitor de cassetes. Originalmente, que tipo de galáxia era essa? Experts não podem dizer com certeza, mas estudos dizem que talvez tenha se originado na galáxia Anã do Cão Maior. Existem boas razões para supor que essa informação está correta. Por estar relativamente perto, esta galáxia foi destruída pela Via Láctea porque perdeu sua forma original e seu núcleo galáctico foi severamente perturbado. Correntes estelares. Há meio século era pensado que a galáxia tinha uma estrutura bem mais simples do que realmente tem. Pensava-se que havia um núcleo galáctico, com estrelas orbitando em torno dele, e quase não tendo influência uma sobre as outras. Entre os estudiosos, imagens que parecem serem diretas e fáceis de compreender são frequentemente viradas de cabeça para baixo por meio de novas pesquisas, resultando em um estado de caos incompreensível. Por exemplo, sabemos agora que existem correntes em nossa galáxia. São como uma grande correnteza cósmica chamada correntes estelares, que são compostas por um grande número de estrelas orbitando no mesmo eixo ao redor do centro da Via Láctea. Quanto maior a distância, mais correntes você encontra. Por exemplo, a corrente estelar de Arcturo, a de Aquário e a corrente estelar de Virgem. Algumas delas estão fora do plano do disco galáctico, mas mesmo assim giram ao redor do centro galáctico. A origem das correntes não é inteiramente conhecida, mas provavelmente são remanescentes de galáxias anãs e aglomerados globulares que, como o anel Monoceros, uma vez foram engolidos pela Via Láctea e dilacerados por sua gravidade. Dado que na grande correnteza contém um grande número de estrelas, a Via Láctea, como outras galáxias gigantes, é provavelmente um monstro Frankenstein, unido a partir de fragmentos de várias outras galáxias. Assustador, né? De onde surgiu o Sol? As estrelas nascem em enormes nuvens de gás chamadas berço estelar. Naturalmente, todas as estrelas irmãs têm mais ou menos a mesma idade e têm uma composição química semelhante. Portanto, mesmo que bilhões de anos tenham passado e as nuvens de gás que deram origem às estrelas tenham desaparecido sem deixar rastro, ainda é possível determinar o parentesco entre as estrelas. Certamente o Sol deve ter muitas irmãs na galáxia. Mais ou menos, tais estrelas devem estar localizadas bem perto do Sistema Solar, onde costumava ter um berço de estrelas, certo? Não, não estão.
Não há praticamente nenhuma estrela ao redor do Sol que tenha a mesma idade ou que tenha composição similar à do Sol. Onde, então, o Sol se originou? Essa é uma boa pergunta. Um aglomerado estelar aberto foi mencionado como possíveis locais do nascimento do Sol. Por exemplo, o aglomerado M67 na constelação Câncer. Há muitas estrelas lá com características semelhantes à do Sol. No entanto, as últimas pesquisas mostram que o Sol não pode ser um imigrante da M67. Isso porque esse conjunto de estrelas está bastante distante da Terra, a cerca de 2.500 anos-luz. É concebível que o Sol poderia ter sido gerado pela interação gravitacional das estrelas vizinhas, mas um evento tão cataclísmico como esse teria destruído o sistema solar, de forma que apenas Mercúrio e Vênus provavelmente conseguiriam permanecer em órbita. O que está acontecendo no núcleo da galáxia? Em geral, o núcleo galáctico e o centro galáctico são um território inexplorado para os astrônomos, os tornando extremamente difíceis de investigar. E há muitas razões para isso. Primeiro, a Terra está em uma posição muito inconveniente, e que o próprio núcleo galáctico está coberto, como um véu, por uma espessa nuvem de gás e poeira. Claro que os especialistas não se deram por vencidos e fizeram novas descobertas, construindo novos modelos matemáticos. Mas mais tarde, sempre aparece algo que torna esses cálculos inutilizável. Por exemplo, bem no centro da galáxia, em seu ponto mais profundo, existe um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A estrela. Um grande número de estrelas bailam em torno desse buraco negro. Há vários outros buracos negros entre eles, mas todos são extremamente pequenos. Existe apenas um buraco negro supermassivo. Mas será diferente? Em 2016, um objeto surpreendente, maciço e misterioso foi descoberto a 200 anos-luz do centro de nossa galáxia, com uma massa 100 mil vezes maior que a do Sol e um diâmetro de 0,3 anos-luz. Até onde os especialistas sabem, apenas os buracos negros possuem essas características. Este objeto, embora menor que o Sagitário A estrela, ainda é muito massivo para ter sido formado por um colapso estelar. Que estrelas existiam por lá originalmente desde a formação do universo? Quando os cientistas chegaram finalmente a uma interpretação sobre essa descoberta, um novo mistério surpreendeu a todos no ano de 2019. Um buraco negro gigante, cerca de 32 mil vezes mais maciço que o Sol, foi descoberto. A origem desses misteriosos buracos negros ainda não foi esclarecida. Será que são esses buracos negros supermassivos no centro das galáxias que no passado foram engolidos pela nossa Via Láctea? Os especialistas não têm uma resposta para essa pergunta. Quantas outras galáxias existem? Existe apenas uma pergunta que os especialistas não podem responder, pelo menos até agora. Ou seja, quando a galáxia vai desaparecer e quanto tempo resta para isso? Pode-se dizer que as galáxias são predadoras, engolindo constantemente galáxias menores do que elas e roubando suas estrelas. Mas como disse o mestre Qui-Gon Jinn no filme Star Wars Episódio 1, há sempre um peixe maior. Neste caso, seria a galáxia Andrômeda. A galáxia Andrômeda é muito maior que a Via Láctea e está a aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz da Terra, mas essa galáxia está se aproximando pouco a pouco da Via Láctea. Em cerca de 3 bilhões de anos, se a Terra ainda estiver por perto, poderemos ver a olho nu as estrelas e o gás dessa galáxia gigante. Até lá, a Via Láctea já estará orbitando a galáxia Andrômeda. Após mais 1,5 bilhão de anos, as duas galáxias colidirão e os braços da Via Láctea envolverão Andrômeda e se tornarão parte dela. É assim que a história da Via Láctea chega ao fim. Bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Agradecemos a todos pela atenção. Não é preciso ficar triste e preocupado não, pelo menos por enquanto. Porque essa é apenas uma das hipóteses. Como muitos pesquisadores concordam, não podemos prever colisões, muito menos o colapso completo de nossa casa, a Via Láctea. Temos observado o movimento das galáxias em direção umas às outras apenas por um tempo muito curto. E isso poderá mudar completamente em questão de bilhões de anos ou mais. Ou até pode não haver conflito algum. Nesse caso, a galáxia poderia continuar a existir por bilhões e bilhões de anos.
Isso mesmo, até que todo o gás do berço estelar esteja esgotado e a luz estelar desapareça. Ou até que ocorra um Big Rap, que significa grande ruptura em português, e todo o universo se transforma em partículas de pó e gás. Mas esse assunto ficará para um próximo vídeo nosso. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor se inscreva para não perder nenhum conteúdo, nenhum vídeo, sempre com tópicos interessantes para você. E com isso, a gente se despede com carinho, prometendo voltar em breve. E vejo vocês todos aqui no nosso canal logo mais. Um forte abraço e até lá!